Eu quero agradecer a você que saiu da sua casa e veio aqui participar do culto. Quero dizer que nós estamos em tempos difíceis, mundo, na nossa vida. É muito mais fácil deixarmos de fazer as coisas do Senhor para fazermos as nossas coisas. Quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você tem se disposto a vir à casa do Senhor. Nós gostaríamos de que você estivesse sempre conosco aqui e, na medida do possível, esteja ajudando não só a participar do culto, mas pergunte sempre às pessoas: como eu posso ajudar? Aonde é que eu posso ajudar? Você pode ter certeza que temos muito trabalho. Nós temos um trabalho especial também de evangelismo que está sendo desenhado agora, para que a gente possa fazer um trabalho aqui no nosso bairro. Eu gostaria então que você se lembrasse que a sua ajuda, a sua oração é muito importante. Então você é parte do corpo de Cristo. Você faz falta quando não vem. Eu penso que Deus, ele coloca as pessoas e o Espírito Santo capacita para cada um desenvolver uma obra especial no corpo de Cristo. Quando você se retira disso, de alguma forma, você pode estar trazendo alguma dificuldade. Então, participe ativamente. Nós estamos estudando sobre, ouvindo e pregando, sobre o livro de Daniel. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, versículo 19 e seguintes. Daniel 2, 19 e seguintes. Diz assim a palavra de Deus. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Amém. Até aqui por agora. Vamos orar de novo. Vou pedir que você curve a sua cabeça mais uma vez. Senhor, lemos a tua palavra e queremos que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é vida para nós. Assim te pedimos, pelo teu Espírito. Amém. Deus abençoe a todos nós. Eu fiquei pensando num título para a mensagem dessa noite e acabei colocando quase uma frase inteira aqui. Olha o nome que eu dei para esse momento aqui. Não me lembro do que sonhei, mas quero que você me diga o que significa. Não me lembro do que sonhei, mas quero que você me diga o que significa. Isso é o pedido do rei, para Daniel, para todos os sábios do seu tempo. Bom, vamos começar pensando um pouquinho sobre o que é Babilônia. Babilônia é todo sinônimo de oposição a Deus. Babilônia é quando o homem quer realizar algo fora do propósito de Deus. E o resultado de fazer alguma coisa fora do propósito de Deus é confusão. Esse é o resultado. Quando nós não agimos de acordo com a vontade de Deus, existe confusão. Existe algo que a Bíblia chama de perdição. Israel também está sobre esta regra. A rebeldia do povo escolhido de Deus resultou num castigo. Nós estamos aqui num período bíblico que nós chamamos de exílio, onde os israelitas foram retirados, os que ficaram da sua terra, para viver na Babilônia. Olha que interessante, viver em confusão, viver em um lugar distante, viver longe da sua casa, da sua terra, da sua família. Você está vivendo numa situação confusa, então alguma coisa ou alguém próximo a você decidiu não obedecer a Deus. Às vezes nós inocentemente somos atingidos por esta confusão. Por quê? Porque alguém, de modo deliberado,
não está obedecendo ao Senhor. Porque com o nosso Senhor, as coisas entram em ordem. E quando as coisas estão longe da vontade de Deus, isto é pecado. O resultado do pecado é confusão. Agora tem uma coisa interessante que o maior bem que o povo de Israel ansiou por tanto tempo era a terra. Eles queriam entrar em Canaã. Eles entendiam que Deus sempre os protegeria e os deixaria lá. Mas Deus aqui está ensinando uma lição de que eles não vão ficar na terra prometida. Vão ser tirados de lá, porque eles não são dignos de viver nas bênçãos do Senhor, uma vez que não estão sendo obedientes a Ele. E uma coisa interessante é que os israelitas, o povo de Israel naquele tempo imaginava assim, olha, nós podemos morrer, nós podemos perder as nossas coisas, mas jamais Deus permitirá que o seu templo seja invadido e seja destruído. Eles tinham uma noção de que o templo era protegido por Deus. Mas Deus também ensina uma lição de que não existe templo, não existe o sagrado, um lugar sagrado, um lugar que seja inviolável se o nosso coração já foi envolvido com as coisas do pecado. Então, uma coisa importante para nós aprendermos na nossa família, na igreja, como, por exemplo, o caso de Acã. Se uma pessoa está em pecado, o povo sofre, a igreja sofre. Quando você ou eu pecamos, não somos somente nós, pessoalmente, que somos atingidos por essa situação de confusão, mas nós levamos essa confusão a outros lugares, inclusive a igreja. E a igreja não está imune de problemas quando o povo da igreja está em pecado. Viu a nossa responsabilidade? Ela não é uma responsabilidade somente pessoal, mas é uma responsabilidade perante a igreja, perante o corpo de Cristo. Isso você tem que aprender. Quando você comete um pecado, você tem um problema com alguém, você deve resolver o quanto antes, porque isso afeta a igreja. O pecado é uma doença destrutiva na comunhão da igreja. Nós precisamos aprender essa lição. Um sinal visível dessa falta de comunhão de Deus com o seu povo foi que os utensílios sagrados do templo foram levados para a Babilônia. E eles não foram colocados num lugar, num caixote, num lugar guardado. Eles foram colocados na presença de um Deus, de um ídolo. E foram oferecidos a esse ídolo. Antes, aqueles utensílios sagrados estavam no Santo dos Santos, no lugar onde os sacerdotes ofereciam um culto exclusivo a Deus. E agora eles foram colocados num lugar, vamos dizer assim, um lugar abominável, lugar de culto a outro, um Deus que não existe, um Deus, um ídolo. E isso é um sinal terrível. Agora, existia uma esperança no coração das pessoas. Aqueles que foram exilados, eles tinham uma esperança no coração de que um dia eles voltariam novamente morar na terra prometida e voltariam a ver aquele templo novamente reconstruído. Esse era o desejo deles. Esse também pode ser o nosso desejo. Alguém pecou, alguém agiu de modo que desagradou a Deus, e essa pessoa tem um desejo de novo de ter aquela alegria outra vez. Senhor, dá-me novamente a alegria da tua salvação. Quero aquilo lá que eu tinha antes de cometer esse pecado abominável contra o Senhor. Existia um desejo. E nós vamos perceber que existe uma noção muito grande no coração de Daniel de povo. Ele não pensa como indivíduo, mas ele pensa como povo. Quando você que é pai de família, você vai tomar uma atitude, fazer alguma coisa, você não pode pensar só em você mesmo, não é verdade? Tem que pensar na sua família, tem que pensar na esposa, nos filhos. A esposa, quando vai tomar uma atitude, ela precisa pensar na família. Assim também na igreja. Nós temos uma dificuldade muito grande de pensarmos como igreja. Nós aqui somos o corpo de Cristo. E quando nós pensamos ou agimos, nós precisamos pensar assim: eu faço parte de algo maior. Eu faço parte não só da igreja, mas eu faço parte de um reino. E o reino é maior que a igreja. A igreja é um dos detalhes do reino. Mas nós fazemos parte de um reino que Mateus chama de o reino dos céus. Diferentemente dos outros autores que chamam do reino de Deus.
O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. E o judeu tem tanto zelo pelo nome do Senhor que ele não profere o nome do Senhor. Então Mateus escreve o reino dos céus, para não dizer em vão o nome do Senhor. Olha que zelo, que preocupação o nosso evangelista Mateus tinha como um judeu. Agora, nós percebemos o seguinte, que existe um simbolismo numa única palavra de restauração com Deus. Esta palavra é paz, que em hebraico nós dizemos shalom. Essa palavra paz é o que nós desejamos, não apenas paz com o semelhante, mas principalmente paz com Deus. Você está em paz com Deus? Se, por exemplo, Jesus voltasse agora, você está bem com Deus, você está vivendo uma vida com tranquilidade, você está em paz com Deus, você está em equilíbrio com o Senhor? Isso é uma pergunta importante que você tem que pensar. É isso que se busca nessa vida, paz com Deus. Essa deve ser a sua busca. Tem gente que busca fama, sucesso, dinheiro, mas eu vou lhe dizer, busque paz com Deus. É a maior alegria que você pode ter na vida. Uma paz que o mundo não pode entender. Agora, Daniel e seus 3 amigos, eles foram agraciados por Deus com uma boa aparência, eles tinham boa saúde, eles tinham assim, tanto visualmente como foram experimentados e percebeu-se que eles eram jovens excepcionais. Eram jovens que tinham qualidades e características, eram príncipes em Israel, e agora estavam ali na terra distante. E uma coisa que chama a minha atenção sempre, eu já disse aqui, é que não tinha ninguém para fiscalizá-los. Eles não tinham um pai ou a mãe ou alguém para dizer assim certo ou errado, mas eles, mesmo não tendo uma igreja para prestar conta, mesmo não tendo a família para prestar conta, eles tinham uma noção de quem Deus era e quão severo Deus pode ser com alguém que não lhe obedece. Porque a família foi destruída, a casa foi destruída, e agora eles estão num lugar estranho, de pessoas estranhas, de uma língua estranha. E eles sabem por que estão lá. Mas tem uma coisa que chama também a atenção. A Bíblia vai nos dizer que a eles foi necessário aprender a língua e a cultura dos caldeus. Mas que cultura é essa? Essa cultura dos caldeus é tão assim abominável a Deus que o sinônimo de caldeu é mago, um mágico. Essas pessoas, elas aprenderam sobre feitiçaria, idolatria, sobre coisas abomináveis ao Senhor. E esses 3 jovens agora eram obrigados a aprender todas essas coisas abomináveis a Deus. É muito interessante que nós ficamos muito preocupados, eu vou dizer assim isso para você pensar. Nós ficamos muito preocupados com as coisas que o mundo nos apresenta. Mas eu quero dizer o seguinte, que você não deve preocupar-se com o que o mundo apresenta, porque tudo que o mundo apresenta é abominável. O que você tem que aprender é agradar a Deus. Não com o que o mundo lhe apresenta, mas com o que você apresenta ao mundo. A gente fica muito perdendo tempo com muita coisa do mundo. Deixa o mundo lá. Nós temos que ir para dentro do mundo, iluminar o mundo e mostrar ao mundo quem nós somos. E era talvez essa ideia que Daniel e seus amigos tivessem. Agora, tudo isso sendo estranho para eles, eles tinham encantamentos, feitiçaria e magia a serem aprendidos, além de, por exemplo, os caldeus eles dominavam muito bem o uso do vidro, copos, garrafas, janelas de vidro. Eles também dominavam muito a matemática e a astrologia. Conheciam as órbitas dos planetas, davam nomes às estrelas. Isso nós chamamos de astronomia, mas eles usaram isso dentro de um conceito de magia. E tem crente que fica vendo horóscopo. E tem crente que se guia pelo horóscopo, pelo zodíaco. Sabe, vou dizer uma coisa para você. Você não deve se guiar por essas coisas. Isso daí é magia e encantamento. Isso vem lá dos caldeus. Isso não agrada a Deus. Agora, os caldeus criam no mundo material
e no mundo espiritual também. Eles criam que em vários deuses. E eu fui estudar um pouquinho a respeito disso, e eu descobri que eles acreditavam, inclusive, na existência de demônios. Eles acreditavam que existiam seres mais elevados, e os seres mais inferiores do mundo espiritual, eles chamavam de demônios. Eles criam na existência de 3 deuses. Eu marquei aqui Anu, Enlil e Ea. Era o nome dos 3 deuses principais que eles criam. Não estou fazendo aqui nenhuma comparação com a Trindade, deixar bem claro, porque esses eram os principais, mas eles eram politeístas, para que isso não fique aí, né? Agora, esses deuses, eles eram sempre personificação de poderes ou coisas da natureza. E uma das coisas que hoje remanesce disso daí são os duendes da floresta, essas coisas da natureza, como uma força, como alguma coisa assim que a natureza tentando se preservar por ela mesma, a natureza sendo chamada como uma entidade. Você, assim, alguém fala forças da natureza, como se fosse uma entidade. A natureza não é uma entidade. A natureza, ela para nós, é o cumprimento das regras que Deus colocou, não uma entidade chamada natureza. Hoje temos pessoas que acreditam na Terra como Zoé, como planeta vivo, que se defende daqueles que tentam machucá-la na floresta e no ar, e alguma coisa assim. Saiba, a pessoa que cuida e sustenta o mundo é a pessoa de Jesus Cristo. E ele, pode ter certeza, criou a natureza, mas a natureza não é uma entidade viva, mas o Senhor Deus é. Agora, algumas pessoas talvez não entendam por que a gente não deve seguir. Eu recebi até essa pergunta por e-mail. Por que a gente não deve seguir as forças da natureza, o horóscopo? Como que a gente vai saber se é Deus falando ou não? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 18. Eu vou começar a responder essa primeira pergunta. Como que eu vou saber se uma coisa é de Deus ou não? Então, na sua Bíblia em Deuteronômio 18, vou tranquilizar você. Você nunca vai ficar desamparado de Deus. Deuteronômio 18, 10. Eu vou ler de 10 a 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Me chama a atenção a palavra adivinhador aqui. Alguém pode chegar, pastor, o senhor pode dizer o meu futuro? Que vai acontecer para mim? Não, não posso. Porque eu não sou adivinho. Porque se eu for adivinho, eu estou indo contra Deus e a sua palavra. A nós pertence o presente, queridos. Como no português dá muito certo, o presente é o presente que você tem. Viva-o e aproveite dele. Não viva nem tanto no passado como também no futuro. Use o tempo que Deus lhe dá. E esse tempo a Bíblia vai chamar de hoje. O dia de hoje. O futuro não pertence a nós. Continuando. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico. Uau! E agora, hein? Mágica é tão legal, né? Ver os truques de mágica. As crianças, alguns pais compram kits de mágica para os filhos. Mas não me parece a melhor opção. Porque a Bíblia está dizendo, não se envolva com magia. Nós temos programas de televisão direcionados para as crianças. Tem agora umas bruxinhas que tem sandálias, sorvetes, tudo. Magia. Magia. Deus não se agrada. Ultimamente eu tenho visto até pastores falando. Eu vou dizer aqui não. Olha, por favor, não sou eu que estou dizendo. Mas as pessoas dizem assim, eu tive um momento mágico com Deus. Com Deus você não tem momento mágico, querido. Porque mágica não agrada a Deus. Deus não é Deus de magia. Deus não é Deus de encantamento. Cuidado com o que você diz. Nós não temos momento mágico. Eu tive um momento mágico no culto hoje. Hashtag magia. Não. Não. Nada de magia na igreja. Nada de magia na vida do crente. Nada de feitiçaria. Nada de prognosticador, de agoureiro, de pessoa que lê mão, carta, pé ou sobrancelha. Nada disso. Isso não é de Deus. Vamos aprender. Nem mágico, nem quem consulte os. Para minha surpresa, outro dia vi um padre dizendo assim, ouça, abre aspas,
Chico Xavier foi uma pessoa do Espírito Santo. Fecha aspas. Eu ouvi isso, eu não acreditei. Na minha Bíblia está escrito que nós não devemos consultar os mortos. O Espírito Santo não vai fazer uma coisa contra a sua própria palavra. Cuidado com o que as pessoas lhe ensinam. Vá até a palavra de Deus. Continuando. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Viu? Que interessante. Olha que interessante isso. Deus tira o povo da terra e manda para um lugar de magia. Mais ou menos assim. É isso que vocês querem? Vocês me trocaram por magia, por feitiçaria? Então eu vou mandar para vocês para um lugar que tenha tudo isso. Viu o medo de Daniel aonde está? Viu porque Daniel está tão ocupado e preocupado? Que ele está entendendo que Deus está castigando a sua pessoa, ainda como um remanescente, mas ele está recebendo um castigo por fazer parte de um povo. Aí alguém vai falar assim, alguém pensou isso agora, por isso que eu estou falando. Pastor, então isso é maldição hereditária. Eu não sei que nome tem, mas Deus não abençoa a família cuja pessoa não está nas mãos dele. Você é responsável, inclusive, pelos seus bisnetos. Você não leva seu filho na igreja e sua filha e depois não venha me reclamar do seu bisneto, não. Você quebrou o negócio. Que nome se dá para isso, eu não sei. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouvem prognosticadores, adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Agora o versículo 15, preste atenção. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. Aqui é Moisés dizendo, como eu, Moisés. A ele ouvireis. Viu? Deus não deixa seu povo sem avisar. Deus tem preocupação em avisar. Agora, o que nós vamos fazer com o aviso de Deus, a responsabilidade é de cada um de nós. E essa responsabilidade resvala e envolve outras pessoas ao nosso redor. Nós não conseguimos comportar o pecado em nós, lacrá-lo em nós. Ele é maior que nós, ele atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso ambiente e atrapalha outras pessoas. Por isso o pecado é tão terrível. Agora, esses jovens precisavam estar muito seguros em Deus para estudarem toda essa literatura, esse conhecimento de todos os professores e se continuarem íntegros. E eu pergunto, não é assim a faculdade hoje? Tem gente que fica apavorado quando o filho vai para a faculdade e fala, o que vão ensinar para ele lá? Não importa o que vão ensinar para ele, o que importa é o que ele crê. Não importa quão profundos estão os alicerces em Jesus. Os nomes deles foram trocados. Daniel significa Deus é meu, quem lembra? Juiz. Ananias, o Senhor tem sido gracioso. Misael, ele é alguém que vem de Deus. E Azarias, o Senhor é meu ajudador. Mas os nomes foram trocados. Daniel agora passa a se chamar Beltesazar, que significa o tesouro do Deus Bey. Tirou Deus do nome dele. A primeira coisa que vão fazer é trocar o seu nome. Vocês não podem trocar o seu nome e vão lhe dar um apelido. Eu não posso proferir os apelidos que eu já tive aqui. Porque eu era crente. Naquela época ainda continuo sendo. Mas apelidos. Trocar o nome. Sadraque. A inspiração do Deus Sol. Mesaque. Aquele que pertence à deusa Sesaque. E Abidnego, o servo da estrela da manhã. Nome trocado. Tentando tirar a identidade da pessoa. Hoje os artistas trocam de nome, já percebeu isso? Eles fazem contas matemáticas, numerologia, trocam as sílabas,
para o nome ter uma maior sonoridade, preferência um nome que comece ou termine de modo igual, para fazer mais sucesso. Não é melhor não ter sucesso nenhum, mas ter Jesus? O que é que nós estamos fazendo? Consumindo esse lixo. Vamos ter um pouco de contextualização aí. Agora voltando lá para o Império Babilônico. Eu fui estudar sobre isso e descobri que a cada ano, todo ano, o rei Nabucodonosor, ele mandava expedições em todas as bordas do império, e essas expedições elas caminhavam, elas tinham um prazo de 365 dias para chegarem até a capital, lá no reino de Nabucodonosor. Então, eles todo ano passavam em todas as cidades e outros reinos, verificando se todos os tributos estavam sendo colocados em ordem, sendo trazidos de acordo com os registros. Porque poderia ser que houvesse, olha que interessante, algum suborno, estamos falando isso do Império de Nabucodonosor, algum suborno, algum desvio de verba. Então Nabucodonosor, preocupado, mandava auditores para verem se estava tudo em ordem. E essa, segundo os historiadores, era uma das grandes preocupações de Nabucodonosor, porque nenhum império pode se firmar sem que a economia esteja em ordem. Agora, o resultado dessa auditoria, ele ainda não tinha saído nesse ano. E os números tinham chegado, e naquele tempo não tinha computador, então ainda estavam sendo calculados os recursos de valores que entravam, isso é como um balanço do império. Agora, fechar o balanço de um império deve ser uma coisa muito complicada, né? Se fechar balanço de um país já é difícil, ou de uma indústria petroquímica, que vai dizer de um império. E isso era um pouco angustiante para ele. Tem uma história também que eu achei de um homem chamado Askelon. Askelon, ele era um lugar, na verdade, que as pessoas se rebelaram contra Nabucodonosor. Disseram, nós não vamos pagar imposto, coisa nenhuma. Uma pequena cidade da Filístia. Eram os precursores ali dos filisteus. Você não vão pagar nada não. Esse Nabucodonosor que arrume dinheiro em outro lugar. E a história diz que Nabucodonosor mandou um destacamento de soldados lá e acabou com Askelon. Não sobrou nada desse lugar. Isso tem inscrição, inclusive, na história dos documentos da Babilônia, disso que aconteceu. Agora, interessante, aproximadamente no mês de abril, interessante essa data, mais ou menos no dia 8 de abril de 603 a.C., o rei Nabucodonosor teve um sonho. Essa data não está na Bíblia, mas tem essa inscrição na história. Os historiadores podem datar. Nós não sabemos nem direito quando Jesus nasceu, né? A data certa. Mas nós sabemos pela história que lá pelo dia 8 de abril de 603 a.C., Nabucodonosor teve um sonho. Esse sonho foi perturbador. Como nós sabemos se um sonho vem de Deus ou não? Simplesmente nós não sabemos. A Bíblia usou, por exemplo, uma mula para falar com Balaão. Interessante, você que é um estudante da palavra de Deus, né? Você veja, Deus pode usar até um animal para nos ensinar, e justo uma mula. Mas quando a gente age como tal, e Balaão então ouviu uma mula falar porque ele estava sendo desobediente. A mula prendeu o pé dele no muro, ele bateu na mula e a mula falou, por que você está me batendo? Você que está desobedecendo a Deus e eu que apanho? Uma mula. Às vezes a gente sai e dá um chute na roda do carro. A gente sai e joga uma panela no chão e a panela, a roda, o carro vai dizer, eu não tenho culpa da sua ignorância, do seu desprezo para as coisas de Deus. Talvez ela não diga com palavras assim, mas você vai ouvir Deus falando. Agora, como eu tinha dito hoje de manhã, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler o versículo 11. Uma pergunta também que eu recebi. Por que Daniel pediu para os seus amigos orarem por ele? Ele não podia orar sozinho? Deus não atende a oração de uma pessoa só? Por que a igreja tem que estar sempre em oração? 1 Coríntios 1, 11. Por que você deve pedir para os seus parentes orarem por você quando você precisa de ajuda? Ou as pessoas da igreja? Para Deus ouvir mais você? Porque Deus não ouve a oração de uma pessoa só? 1 Coríntios 1, 11. Ajudando-nos também com vossas...
ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê, ou pelo atendimento, ou pelo perdão, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também seja dada graças ao nosso respeito. Olha aqui a resposta. Não é porque a gente tem que orar muita gente para Deus atender, mas o nome de Deus ainda vai ser mais glorificado por mais pessoas, quando mais pessoas oraram pedindo a Ele. Entendeu a diferença? Deus ouve a sua oração. Não precisa de um batalhão. Mas quanto mais pessoas orarem, mais o nome de Deus vai ser glorificado. Muito bem, eu queria que vocês colocassem aqui para mim um quadro de anos aí. Vamos ver se dá para ver. Não sei como é que vai ficar aqui. Olha aí, vamos ver. Veja comigo aqui. Tem gente que pensa que Deus está perdido na história. Deus não sabe o que está fazendo e vai andando e vai resolvendo os problemas. Mas olha esse quadro aqui. Tem como apagar alguma luz aqui na frente, Matheus? Ótimo, olha lá. Ali nós temos o evento, os anos que aconteceram e depois um outro evento ali. Ó. Então, a saída do Egito até a entrada em Canaã, quantos anos que foram? 40, entendeu, né? Então, olha, demorou 7 anos para eles entrando em Canaã, para eles possuírem toda a terra de Canaã. Foram vencendo os povos que estavam lá. Então, demorou 7 anos e agora as tribos estavam instaladas. Aí entrou o tempo dos juízes, certo? Alguém lembra de nome de algum juiz aí? Isso, esse foi o último, né? Mas algum outro aí? Sansão, por exemplo, foi um juiz. Né? O tempo dos juízes, onde não existiam reis ainda. Então, os juízes, 350 anos. E olha que interessante, 7 vezes 50. A palavra jubileu, ela é bíblica e ela indica 50 anos. Então, 7 vezes 50, 350 anos. Agora, o primeiro ano de Samuel. Samuel foi o último dos juízes, vamos chamar assim, e no tempo de Samuel é que foi ungido o rei Saul, ok? Primeiro dos reis, né? Ok? Então vamos lá. O tempo dos profetas e reis durou 490 anos. 7 vezes 70. Agora, depois desses 490 anos de desobediência, e não fez o que era agradável ao Senhor. 490 anos. Agora então o cativeiro da Babilônia é por 70 anos, que é o tempo que nós estamos vendo, Daniel. E agora nós temos de volta, isso nós não vamos ver aqui, mas depois de Daniel, nós temos a volta do cativeiro, que dura mais 490 anos, onde eles voltam para a terra prometida, e agora na morte de Jesus, 40 anos, acontece a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Agora, com exceção dos 350 anos ali, veja que interessante, ó, 47, pula o 350, 490, 70, 490, 40. Vocês vão ver coisas assombrosas, se assim pode dizer, do que significam esses 70 anos. Não vou dizer isso hoje. Mas eu pergunto para você, a história do mundo não está nas mãos de Deus? Quando você lê a sua Bíblia, você não percebe que Deus é exato das suas contas? Será que você não vê que os segundos são importantes para Deus? A história está nas mãos dele. Deus tem cuidado de você. Deus sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Deus conhece o seu nome. A Bíblia vai dizer que Deus conhece todas as estrelas pelo nome. E às vezes nós lemos a Bíblia de uma forma como se fosse uma história, uma historieta. Isso que eu estou dizendo é história. Eu também queria que apenas... É possível mostrar um infográfico aí do plano de Deus para a história humana? Não previ isso daí, mas se não der, não tem problema. Nós vamos ver sobre o sonho de Daniel. Agora, você não vai entender muito bem isso daí, porque é uma história, é uma imagem muito complexa. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: todos os reinos do mundo, todos os eventos da história estão previstos na palavra de Deus. Então você tem aqui a criação do mundo, tem lá uma estátua deitada ali, que depois nós vamos falar sobre isso, e até o fim de todas as coisas. A primeira morte, a segunda morte. Deus tem um plano e ele revelou esse plano na sua palavra. É extremamente complexo você olhar assim de uma vez.
Mas saiba que Deus tem um plano para a nossa história. Não é uma brincadeira. Nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Nós estamos aqui nos preparando. Estamos no meio de uma viagem que vai nos levar até a presença de Deus. E nós precisamos aprender o roteiro dessa história. Tem gente preocupada com o governo do Brasil a nível de terceirização. Eu vou dizer para você, a nossa preocupação é contra o pecado. Às vezes a gente está se perdendo com poucas coisas ou muitas coisas que até vão nos fazer muito mal. Mas às vezes nós não estamos obedecendo a Deus e queremos que Deus faça a sua boa vontade sobre as nossas vidas. Isso não vai acontecer. 1 Coríntios 2, 7 a 10. Obrigado pela imagem, pela figura que vocês colocaram. 1 Coríntios 2, 7 a 10. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A qual, 1 Coríntios 2, 7 a 10, tá bom? Versículo 8 agora. A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Muito bem. Alguém me fez uma pergunta assim, que eles estão mandando por e-mail, né? Como é que a gente pode saber na Bíblia que Daniel não deveria se contaminar com a comida do rei, se a gente não tem lá explicitamente que essa comida era oferecida a ídolos? Então, eu fui atrás dessa resposta. Vá lá, por favor, abra sua Bíblia em Levítico 11. Levítico 11. Vamos ver aqui. O que é se contaminar para um judeu? Por que um judeu não pode se contaminar não pode comer qualquer coisa? Levítico 11. Diz assim, 45, tá bom? Levítico 11, 45. Porque eu sou o Senhor e vos fiz subir da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos. Porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, das aves e toda criatura vivente que se move na água e toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Por exemplo, se você for estudar a história da Babilônia, você vai ver que existiam duas carnes que eram servidas de modo farto. A primeira carne é a carne de porco. O judeu não podia comer carne de porco. Todo mundo sabe disso. E a segunda é carne de cavalo. No mundo ainda muita gente come carne de cavalo, é normal até hoje. Mas na lei de Israel, tem uma possibilidade de você comer um animal olhando para o casco dele. Eu vou fazer uma pergunta. O casco do cavalo é fendido ao meio, como o do boi? Quem sabe de animais aí? Não é. Então, a carne de cavalo, por causa do casco dele, não poderia ser comida. Mas o porco não tem o casco fendido? Mas o porco não pode. Então tem as exceções. Agora, tinha uma coisa que era abominável um judeu comer. Aliás, duas coisas. A primeira coisa que você deve comer, mas que Deus proíbe que você coma, é gordura. A Bíblia diz assim, Deus diz na sua lei, a gordura é minha. Você separe para mim a gordura. Deus diz isso na sua palavra. Você sabe que qualquer cardiologista vai concordar com a lei de Deus nisso, não vai? Muito bem. Segunda coisa que era abominável, comer sangue. Por quê? Porque hoje você pode conversar com qualquer nutricionista. A carne precisa ser muito bem cozida, ou assada, ou frita. Porque se o animal tiver tuberculose, tiver aquela doença da vaca louca, isso passa para a gente pelo... Viu? Uma questão de saúde. Ah, mas a lei de Deus é muito dura, muito ruim. Deus coloca a sua lei para o nosso bem. Ah, pastor, mas eu gosto muito de comer chouriço. Eu gosto de comer o sangue lá. Olha, nós não estamos falando uma questão de gostar, porque a gordura é muito gostosa. Mas nós devemos aprender que devemos obedecer a Deus.
evite. Você não é obrigado a cumprir a lei. Mas se você puder cumprir a lei, é para o seu bem. Para o seu próprio bem. E aqui, Daniel provavelmente tinha uma carne extremamente gordurosa à sua mesa. Uma carne talvez regada a sangue. Aquilo, né? Uma boa churrascaria à sua disposição. E ele então disse, eu não vou me contaminar porque eu tenho uma lei. Muito bem. Agora, eu achei uns outros textos aqui para nos ensinar algumas coisas sobre sabedoria. Abra sua Bíblia em Salmo 141, 4, por favor. Você já percebeu que hoje eu não vou entrar no sonho do rei, né? Só semana que vem. Mas vamos lá, isso não falta semana que vem. Salmo 141, 4. Leia com atenção esse texto. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam iniquidade. Não coma das suas. Se uma pessoa não é boa, a Bíblia diz, não coma com essa pessoa. Não coma da delícia que essa pessoa apresenta. Não, para o judeu, comer junto era ter comunhão. Tanto isso é verdade que a ceia do Senhor é um momento do quê? De comunhão, porque nós comemos juntos. Esse é o significado de comer junto. Comer junto é estar de acordo. É participar de alimentação junto. Para o judeu era abominável comer alguma coisa que era de uma pessoa má, uma pessoa que não temia o Senhor. Mesmo que a pessoa não estivesse, essa comida de quem é? Ah, é do rei, eu não vou comer. Eu não compactuo com isso, eu não compactuo com esse negócio aqui. Essa era a ideia. Mas vamos mais, pergunta. Para quem é que Daniel e seus amigos estavam sendo preparados? Para viver aonde? Na presença de quem? Da corte do rei, não é? Olha só, Provérbios 23, 1 a 3. Provérbios 23, 1 a 3. Isso aí não foi aprendido na lei dos medos e dos persas, nem dos caldeus, mas em Provérbios de Salomão, que já tinha vivido antes de Daniel, ou seja, na Bíblia de Daniel estava Provérbios, está escrito assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. Se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Daniel conhecia esse texto. E Daniel estava sendo preparado para comer com o governador, e ele tinha que seguir a lei dele. A sabedoria, não era um homem cheio de sabedoria? Muito bem. Agora, tem uma outra coisa também. Por exemplo, alguém aqui, não precisa me levantar a mão, pensa, você já perdeu alguém bem querido da sua família? Ou morreu alguma pessoa? Você fica com apetite num dia desse? Você fica à vontade numa churrascaria quando morre alguém da sua família? Claro que não. Você fica de luto, fica triste. Daniel estava entristecido porque toda a família dele estava morta, o povo dele tinha sido acabado, as casas, as cidades destruídas. E ele vai lá agora. E olha, por exemplo, em Ruth 1, de 3 a 5, qual é o sentimento de uma pessoa que perdeu os seus familiares. Ruth 1, de 3 a 5 vai dizer assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e que era o nome de uma órfã e outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Agora vai para o versículo 20, ver a alegria dessa mulher. Você está soltando fogos de artifício aí. Olha assim, porque ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande é a amargura que tem me dado o Todo-Poderoso. Eu tinha perdido o marido, os 2 filhos. Não me chama de Noemi, não. Pode me chamar de amargurado. Eu estou triste, perdi minha família. Não estou num momento de festa. E eu queria transferir esse sentimento para Daniel. Daniel não está num momento de festa ali. Sabe, tem gente que pensa assim: não importa o que aconteceu, eu tenho uma comida farta aqui, eu vou comer. Não, tem gente que não respeita o momento das pessoas. Às vezes você fala: você está servido comer? Não, obrigado. Não, come, você precisa comer. Eu não estou bem.
Aconteceu uma coisa ruim comigo. Eu não estou bem para ficar comendo aí. Serve uns legumes, uns negócios muito leves aí. Dá um copo de água. Eu não estou bem. Eu não estou com vontade de comer churrasco porque eu perdi minha família. Eu sou escravo aqui. Eu tinha uma casa boa. Eu era um príncipe e agora sou escravo. Mas principalmente você vai perguntar uma coisa. Tá, tudo bem, eu me convenci por causa da comida. Mas e o suco de uva ou vinho? Que lá também tem, né? E agora? Então eu descobri uma coisa interessante, isso eu não sabia, eu fui atrás. Abre a sua Bíblia em número 6. Descobri uma coisa muito interessante que foi muito esclarecedora para mim. Números 6, eu não vou ler aqui todo o capítulo 6 de Números, mas isso vai servir para você entender por que Daniel teve essa postura com seus amigos de não comer a carne e a comida do rei e nem tomar o suco de uva ou vinho dele. Olha aqui, o número 6, de 1 e seguintes. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando homem ou mulher se tiver separado, não separado do casamento, separado para Deus, fazendo voto de Nazireu, para separar ao Senhor, de vinho e bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireato não comerá coisa alguma que faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por seu irmão, por eles, não se contaminará quando eles forem mortos, porquanto o nazireato do seu Deus está sobre a sua cabeça. Eu não vou ler tudo aqui, mas você vai ver que existe um rito aqui. E esse rito envolvia não beber nada da uva, não comer nada de uva. Então, lendo Daniel e lendo esse texto de número 6, eu entendo que Daniel disse: eu não vou me contaminar. Muito pelo contrário, eu vou me separar para Deus. Deus poderia ter me colocado num lugar aqui e eu vou me perder no pecado. Porque eu já perdi minha família, já perdi minha casa, eu já perdi tudo, então agora eu vou aproveitar. Mas Daniel diz assim: eu não vou me contaminar. Eu vou me separar para Deus. Viu a diferença? Um servo de Deus, ele não aproveita das coisas que são oferecidas. Ele prefere ter a sua santidade preservada para com o seu Deus. Mesmo que isso não seja proibido por ninguém. Ninguém proibiu necessariamente. Mas ele age de uma maneira inversa ao que o mundo lhe apresenta. E tem uma pergunta aqui: você também é assim? Se alguém se oferecer sexualmente para você, você vai lá e faz tudo o que tem que fazer? Ou você diz assim: não, eu não vou fazer isso. Isso é uma afronta contra o meu Deus. Se alguém oferece um dinheiro para você que não é seu, por acaso você diz assim: olha, achado não é roubado. É isso? Essa é a filosofia de um crente? Olha, vamos fazer o seguinte: você me dá 10% aí, tá tudo certo. Isso não é atitude. Você precisa, mesmo que perca, mesmo que você não ganhe nada com isso. Nós não estamos falando aqui de mérito, nós estamos falando de caráter. E Daniel, ele resolveu se separar para Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença que nós como igreja, me desculpe, talvez não seja você, mas nós como igreja não fazemos, numa massa de pessoas chamada igreja, não fazemos a menor diferença. As estatísticas de coisas que acontecem entre as pessoas que não são da igreja e as pessoas que são da igreja, inclusive assassinatos, é a mesma. Pasmem. Porque as pessoas não têm vivido uma vida para Deus. Mas existiu um homem que resolveu fazer isso. Eu queria ler Provérbios 22, 29. Se você puder marcar na sua Bíblia esse texto, Provérbios 22, 29.
Isso é sabedoria para você. Viste um homem diligente na sua obra? Eu vou traduzir aqui. Você viu uma pessoa que faz as coisas bem feitas e não suborna, não aceita dinheiro por fora, faz o que tem que fazer. Uma pessoa de cabeça erguida, uma pessoa honesta. Você viu essa pessoa? Encontrou alguém assim? Perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Bíblia. Daniel. Daniel é um homem cheio de sabedoria. Alguém me perguntou assim, pastor, como é que eu sei que um sonho é de Deus? Essa é uma pergunta muito difícil. Como é que eu sei que um sonho é de Deus? Muito bem. Não sei. Não sei. Mas vou dar algumas dicas. Se você tiver um sonho que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não é de Deus. Se você tiver um sonho que você não entendeu nada, não se preocupe. Se é alguma coisa de Deus, Deus vai ajudar você a entender aquilo. Mas vou dizer uma coisa para você. Apesar de nós, no domingo que vem, falarmos sobre um sonho, não viva guiado por sonhos. Seja uma pessoa que viva guiada pela palavra de Deus. Se você sonhar alguma coisa, guarde para você. E se aquilo for verdade, vai acontecer. Mas não viva por causa de sonhos. Porque nós podemos ter sonhos e sonhos. E esse mundo dos sonhos é um mundo que, de certa forma, é totalmente desconhecido para nós. É algo além da nossa capacidade de compreensão. Nós temos outras áreas na nossa mente que estão ocultas ao nosso domínio. São poucas pessoas que conseguem controlar até o seu subconsciente. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você é perturbado por sonhos, vou te dar uma receita. Se você tem pesadelos, alguma coisa, eu vou ensinar uma coisa para você. Passe a ler a Bíblia. É muito interessante, você está sonhando. Aparece uma coisa ruim, você fala um versículo para coisa ruim, lá no mundo dos sonhos, e o seu sonho acaba e tudo muda, porque lá, naquele lugar, também entrou a presença de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo está lá, e o Espírito Santo guia você aonde você está, no mundo real ou dos sonhos. Então leia a Bíblia. Agora você vai dizer assim, eu tenho pesadelos que eu não consigo resolver. Existem algumas pessoas que estão com alguma dificuldade na sua química do cérebro. Não é pecado ir num psiquiatra, não é pecado buscar ajuda de profissionais, psicólogos, não é pecado isso. Você pode ter um problema no coração, na perna, pode ter um problema em alguma coisa. E você vai lá. Agora tome cuidado assim. Cuidado com o que a pessoa que é esse profissional pensa sobre Deus. Porque aí você pode estar indo num charlatão, você pode estar indo num feiticeiro, num agoreiro. Não é essa a ideia. A Bíblia não autoriza você a fazer isso. Agora, esse sonho que nós vamos falar, você veja que eu não entrei no assunto da mensagem. Nem vou entrar, não precisa ficar pagando, não vai sair 9 horas da noite aqui. Já estamos quase acabando. Mas eu quero dizer o seguinte, que o rei Nabucodonosor teve um sonho. A gente vai ver isso na semana que vem. E esse sonho era perturbador. Ele sabia que era uma coisa muito importante. E ele foi buscar a ajuda de todo mundo e ninguém pôde ajudá-lo. Mas um servo de Deus pôde ajudá-lo. Viu a diferença? E um servo de Deus trouxe à luz aquilo que para ele era oculto, inclusive. Foi buscar, foi revelado pelo Senhor. Agora, terminar a mensagem assim é uma coisa um tanto quanto absurda, né? Porque eu não falei nada do que eu pretendia quase. Mas vamos fazer um rápido fechamento aqui. Vamos ver se você concorda comigo em algumas coisas. Primeira coisa que eu me lembro, que eu disse, foi que as pessoas que não andam com Deus e um povo que não anda com Deus, ele é castigado. Você quer isso para você? Você quer isso para a sua família? Você sabia que você não deve fazer coisas erradas porque pessoas inocentes podem pagar pelos seus erros? Muito bem. Segunda coisa.
Nós devemos aprender a não nos contaminarmos com o mundo, apesar de vivermos no mundo. Eu gosto de uma ideia que eu ouvi de um pastor uma vez. Veja se você concorda com essa ideia. Um navio foi feito para andar onde? No mar ou na água, vai. A água entra e sai do navio. Mas se o navio for dominado pela água, o que acontece? As funções dele acabam, porque ele deveria estar controlando o fluxo da água, mesmo numa tempestade. Então a nossa vida com Deus tem que ser de tal forma, e nós fomos feitos por Deus para vivermos no mundo. Mas nós não devemos nos contaminar com o mundo, não deixar que o mundo entre em nós, porque se o mundo entrar em nós, nós perdemos a nossa função e nós somos tomados pelo mundo, afundamos e ali está encerrada a nossa missão. Então nós temos que viver de tal forma como um navio. Essa é a proposta de Daniel. Coisas podem acontecer, mas ele continuava sendo íntegro. Sabe o que é ser íntegro? A gente tem uma conotação de ser íntegro é uma coisa, vamos dizer, boa, né? Mas, por exemplo, eu posso ser um criminoso íntegro. Eu sou totalmente criminoso, eu tenho integridade. O nosso problema não é para qual lado nós vamos ser. Você é livre para até fazer coisa errada. O problema é a nossa hipocrisia. A Bíblia vai dizer lá que se uma pessoa fosse quente ou fria, dá para aguentar. Mas uma pessoa que é morna, que não se define, Jesus detesta esse tipo de gente. É uma pessoa assim que põe uma máscara. O hipócrita é um ator que representa muito bem. Hipócrita não é uma coisa, vamos dizer assim, ruim, no sentido. Jesus está dizendo assim, vocês religiosos são ótimos atores. Vocês representam muito bem um papel de santidade, mas vocês não são santos. Vocês são muito bons para decorar um script, mas vocês não sabem viver desse jeito que vocês falam. Então a gente tem que aprender o seguinte: a gente tem que aprender que Deus quer que a gente seja íntegro. Seja o que você é, não seja uma pessoa de duas caras. O apóstolo Paulo precisou discutir com o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro estava sendo uma pessoa que não tinha uma atitude íntegra. Ele agia de uma forma numa frente de um pessoal, aí depois chegavam os judeus e ele agia de outra forma. O apóstolo Paulo mandou chamar Pedro, isso não é piadinha não, isso está na Bíblia. Mandou chamar Pedro e dizer, olha Pedro, você está errado. Ou você seja assim ou assim, você defina. Não estou falando que está certo ou errado, mas estou dizendo, você não pode ser uma coisa com uma pessoa e outra coisa com outra. E eu já experimentei um amigo assim, eu já tive um amigo assim. Era uma pessoa muito minha amiga, só não vou falar o nome dele, porque não morreu, ainda está vivo, vai ficar até chato. Mas é um amigo que eu considerava muito como meu amigo. Eu ia na casa dele, a gente conversava, mas aí quando a gente estava indo para a escola juntos, e aí os amigos dele ficavam rindo de mim. Aí um dia eu chamei ele e falei assim, ó, não sou mais seu amigo. Porque você é uma pessoa de duas caras. Lá na sua casa ou na minha, você me trata de igual. Mas quando você está com seus amigos, você fica rindo de mim. Então acabou a amizade. Não serve esse tipo de amizade para mim. Integridade. Deus quer de nós integridade. Quando nós estivermos na presença de Deus, diante do trono de Deus, todas as máscaras, toda a hipocrisia, tudo vai cair por terra. E nós vamos ser julgados pelo que nós somos. E não pelo que nós aparentamos ser. Por isso, deixe as suas máscaras jogadas no lixo e viva quem você é. Seja autêntico. Daniel escolheu Deus e foi autêntico com Deus. Agora, ser autêntico é em qualquer circunstância. Nós daqui a pouco vamos ver, na história do livro de Daniel, 3 jovens hebreus que eles permaneceram de pé. Íntegros. Eu sou como eu sou na minha casa. Eu não vou fazer graça aqui. Vou fazer bonito aqui. Eu sou assim. É isso que Deus quer da gente. Se o mundo fosse de pessoas íntegras, o mundo seria diferente. Mas como a gente tem pessoas de duas caras em tudo que é lugar, então a gente não consegue viver uma vida que saiba onde está pisando. Mas eu queria terminar orando pela sua vida. Vamos curvar nossa cabeça em oração. Senhor, quero te pedir perdão porque, na verdade, não comecei o que iria fazer. Mas, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas.
Ó Deus, não é o homem que fala, mas é o teu Espírito. Senhor, ensina-nos a tua palavra. Ensina-nos a sermos pessoas que glorifiquem o teu nome em qualquer circunstância. Que o nosso eu, que as nossas tolices sejam colocadas por terra e que o teu nome seja glorificado. Que nós não te aplaudamos, ou nós não falemos amém ou glória a Deus, se nosso coração não faz as coisas que Deus manda. Se nós não somos amigos de Cristo, porque Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ó Deus, ensina-nos a tua palavra, que ela seja viva em nós. Abençoa esta igreja, que Jesus seja o Rei, o Senhor desse lugar e dessas vidas. Em nome dele, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Você não saia com uma sensação de que faltou alguma coisa aí. Semana que vem a gente continua de fato com o texto agora, já tendo feito esse preâmbulo. Vamos cantar o hino agora, vamos nos colocar de pé para encerrarmos o culto desta noite, cantando um hino de número 155. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para cantarmos esse hino. Eu gostaria então de pedir assim a seguinte ordem agora. Antes de cantarmos o hino, eu vou impetrar a bênção apostólica. Vai cantar o hino